A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Mas hoje, pessoal, chegamos na nossa última lição deste quarto trimestre da CPAD em 2020. Chegamos na lição de número 13. Antes de falar sobre a lição, eu quero desejar a você um feliz ano novo. E a nossa oração é que Deus te abençoe poderosamente neste ano que se inicia. Que esse ano de 2021 seja um ano de bênçãos para você, para sua família, para a tua casa. E nós pedimos a Deus que Deus venha abençoar cada um de vocês. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre. Lição de número 13, já lembrando a você também, gente boa, que já temos material pronto do primeiro trimestre da CPAD em 2021. É só você acessar o nosso canal e acessar também o Facilita EBD. É claro que nós vamos trabalhar hoje sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Quando Deus restaura o justo. Chegamos exatamente em Jó capítulo 42. Quando Deus decide restaurar Jó. Que lições preciosas vamos retirar desse ensino de hoje. Essa lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, sabe? Compartilhar também a palavra de Deus. Por favor, coloque aí o teu comentário, o hashtag Glória a Deus, participe conosco. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a ministrar as aulas da Escola Bíblica Dominical com recursos como o esboço dessa aula que eu ministro, slide para poder te ajudar a dinamizar a tua aula. Também, tudo aquilo que eu digo aqui em sala de aula é disponibilizado exclusivamente para os alunos que se tornam assinantes do nosso site. Nós estamos comentando aqui em sala de aula as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso. O link do site Facilita EBD, nosso Instagram, você acha também todas as nossas playlists organizadas aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, acessar e participar conosco para a glória de Deus. Lembrando também que a aula de hoje nós temos alguns objetivos, temos o texto bíblico da lição e temos alguns pontos. Então vamos que vamos? Vamos para a última aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos adultos. Vamos trabalhar sobre um tema muito especial. Quando Deus restaura o homem. Quando Deus age em restauração em favor de Jó. Esse texto é muito específico e é importante a gente analisar o capítulo 42 do texto de Jó. É importante também nós termos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você hoje em sala de aula. A primeira está em Jó capítulo 42, versículo 10. Faça essa leitura com os teus alunos. Antes da gente citar o texto bíblico da aula de hoje, observe também a verdade prática que diz o seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão da misericórdia e da graça divina, através do amor de Deus, e não por consequências do esforço pessoal, da piedade humana. Pegue isso aí para você trabalhar na aula de hoje em nome de Jesus. Temos um texto bíblico para poder trabalhar com os nossos alunos, que está em Jó capítulo 42, versículo 1 ao 17. Faça essa leitura pausadamente em sala de aula, entendendo esse texto, para a gente poder explicar juntos aos nossos alunos a palavra de Deus. Hoje nós chegamos exatamente nesse último capítulo. Precisamos compreender o enredo dessa poesia. Estamos analisando o texto de Jó. Observe muito bem isso. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A humilhação de Jó. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Nós já estamos finalizando o texto de Jó.
Nós percebemos, à luz da palavra e entendendo hermeneuticamente o texto de Jó, nós percebemos que o capítulo 1 e 2 se encaixam perfeitamente com o capítulo 42. O que acontece aqui? Capítulo 1 e 2 é um resumo de tudo aquilo que acontece no enredo poético de Jó. E no capítulo 42, nós encontramos a conclusão de tudo aquilo que Deus fez através da vida de Jó. Do capítulo 3 ao 41, você percebe exatamente o enredo poético. Ou seja, capítulo 1 e 2 é o resumo do que acontece daqui para frente que nós já analisamos nesse trimestre. O primeiro subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o Jó humilhado. Nós estamos analisando nesse primeiro subtópico agora que nos capítulos 38, 39 e 40, o personagem principal de toda a história aparece. Deus se revela a Jó de forma visível, de forma clara, para que Jó entendesse exatamente os seus propósitos e os seus projetos. Em todo o enredo poético, Deus estava trabalhando nos bastidores. Agora, Deus entra na história. Deus age como personagem principal. E agora ele apresenta que os questionamentos que Jó levantou eram questionamentos fúteis diante da sua onipotência, diante do seu poder, diante da sua glória. Afinal de contas, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jó então estava conhecendo o poder de Deus em criar todas as coisas e manter todas as coisas vivas. E Jó também estava aprendendo exatamente que Deus, além de manter todas as coisas, ele estava cuidando de Jó. Jó então passa a entender que o caminho da porta da humilhação é o melhor caminho para poder entender os projetos de Deus. A sua arrogância, o seu orgulho em querer de Deus, a resposta aos seus questionamentos são jogadas por terra. Todos os historiadores hermeneutas do livro de Jó fazem questão de dizer que Deus não respondeu nenhum dos questionamentos de Jó. Mas Deus demonstrou algo além do que Jó pensava, algo além do que Jó esperava, algo além do que Jó imaginava. Aqui nós temos uma perspectiva para poder trabalhar com você em sala de aula, gente boa. Lembre-se que Deus está com todo o controle trabalhando em seu favor. Às vezes questionamos a sua forma de trabalhar, mas quando ele trabalha de uma forma tão poderosa que entendemos que os nossos questionamentos não são nada diante da sua presença. Ou seja, Deus continua fazendo o que ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer, e se revelando como ele bem deseja. Lá na frente é que vamos entender que tudo aquilo que Deus faz é bom. É por isso que essa aula procura demonstrar que não é a nossa piedade, não é a nossa vida religiosa, não é aquilo que nós fazemos que garantem a graça de Deus. A graça de Deus é dada por misericórdia. O amor de Deus é dado porque Ele deseja. Ele desejou te amar primeiro. E não há nada que possamos fazer que conquiste esse amor. Ele deu esse amor. Ele ofereceu. Nós não merecíamos. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que bem-aventurados são aqueles que choram. O choro que está escrito ali não é o choro do luto naquele texto. John Stott faz questão de dizer, interpretando esse texto, que o choro ali é o choro do arrependimento. É aquele choro que, quando você olha para si, olha para dentro de você, percebe que os seus pecados são terríveis e que você não tem condições nenhuma de adquirir a graça de Deus. Lá em Mateus também está escrito no capítulo 5, bem-aventurados são os pobres de espírito. A pobreza aqui não é a pobreza de miséria, de adquirir algo, mas é a pobreza que está descrita ali, e a felicidade nessa pobreza é a pobreza de entender que, olhando para si, tudo que você faz, como Jó fez, traz então entendimento para o teu coração, que nada do que fazemos tem condição de comprar a nossa salvação e o nosso
favor em Deus. Isso quer dizer que nós somos pobres e Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Eu espero estar contribuindo com você até aqui e entendendo isso, vamos avançar para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a reverência e a submissão. Neste segundo subtópico é muito importante lermos Jó 42, versículo 2. Nós percebemos que Jó agora encontra o caminho de um coração submisso, um caminho do coração quebrantado, um caminho de um coração humilde. Lendo o texto bíblico, você vai perceber: bem sei eu que tudo podes. Isso são palavras de Jó. E que nenhum dos teus pensamentos, em algumas versões, dos teus planos, podem ser frustrados, impedidos. E você percebe que Jó agora está com um coração humilde diante da grandeza e da graça de Deus. Quando lemos capítulo 42, versículo 3, ele também faz questão de dizer que ele disse em seus questionamentos de coisas que ele não entendia. Deus se revela de uma forma superior ao pensamento, ao entendimento, à teologia de Jó e dos seus amigos. Observe que nós descrevemos isso em todo esse trimestre, que o pensamento teológico de Jó é um pensamento da era patriarcal. E aqui nós também temos outro leque interessante, que até mesmo o nosso pensamento é pequeno diante da grande revelação de Deus. Porque Deus, no capítulo 38, aparece como personagem principal, se revelando em justiça, em graça e misericórdia. Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito que Deus se revela em graça através de Jesus, uma graça salvadora para todos os homens. Isso é inexplicável. Deus decide em glória, em um plano eterno da salvação, resgatar seres humanos, pecadores, caídos, como eu e você. E ainda dá a permissão desse ser humano caído, pecador, ter um relacionamento com ele. Isso é coisa fantástica. Jó agora tem um coração submisso. E o que é que nós podemos aprender aqui para aplicar em sala de aula? Como nós precisamos ter um coração submisso diante de Deus. Como nós precisamos estar com o nosso olhar voltado para os céus, com o nosso olhar voltado para a presença, com o nosso olhar voltado para a vontade de Deus, entendendo exatamente que em todo o tempo estamos sendo lapidados e trabalhados pela misericórdia do Senhor. Observe essas questões. Deus faz o que Ele quer com a nossa vida, da maneira que Ele quer. Estamos debaixo de um plano eterno e nesse plano eterno entendemos até mesmo a soberania de Deus. Avançando, terceiro subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: uma experiência viva com Deus. Neste terceiro subtópico, percebemos que a postura de Jó em questionar muda. Jó agora começa a reconhecer o trabalhar de Deus, a forma como Deus trabalha, diante da sua pequenez e diante da grandeza de Deus. Jó 42, 3, ele faz questão de dizer algo interessante. Leia esse versículo com os teus alunos, tá? Que ele conhecia de ouvir falar. Agora ele está contemplando com seus próprios olhos uma revelação eterna, poderosa para esse patriarca. Isso quer dizer que Jó conhecia a Deus somente na teoria, não tinha um relacionamento na prática. E aqui nós podemos retirar algumas aplicações. Nós precisamos conhecer e estudar muito a palavra de Deus, conhecer a teologia através da teoria. Mas precisamos ter uma vida prática de oração, de jejum, um relacionamento pessoal com Deus. É isso que os pentecostais defendem. Nós acreditamos nos dons que estão escritos na Bíblia. E nós acreditamos que esses dons são vividos para hoje, para o nosso tempo. Esse relacionamento de santificação também demonstra exatamente esse relacionamento com Deus. É por isso que a gente precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Todo cristão precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. E aí levantamos um questionamento. Você se lembra das experiências que Deus já realizou em sua vida? Você se recorda de alguma experiência espiritual que Deus colocou no teu coração, trabalhando em você,
Para pensar nisso. Estamos vivendo em dias que precisamos compreender a respeito dessa riqueza. Todo crente precisa estudar, mas ao mesmo tempo precisa ter o poder do Espírito. Quando você compara as igrejas de Apocalipse, você percebe que a igreja de Éfeso, no capítulo 2, é uma igreja que aparece conhecendo a teoria, amando a palavra de Deus, ao ponto de expulsar os nicolaítas. Porém, é uma igreja que deixou o primeiro amor, o fogo se apagou no coração. Quando você olha para outra igreja, por exemplo, a igreja de Pérgamo, você percebe que aquela igreja era uma igreja espiritual, cheia do fogo, porém permitiu os nicolaítas entrarem, ou seja, abandonaram a doutrina. E Cristo tem contra essas igrejas duas coisas. Uma igreja, ele destaca que aquela igreja perdeu o fogo e a outra igreja perdeu a doutrina, a palavra. Nós precisamos ter a teoria, a palavra, mas precisamos ter também o fogo no nosso coração. Jó agora está conhecendo a Deus, não somente em teoria, mas em relacionamento pessoal. Fale sobre isso com os teus alunos. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A intercessão de Jó. Nesse segundo ponto, nós vamos aprender que Jó era um homem de oração e intercede por seus amigos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A ira de Deus. Quando você lê Jó capítulo 42, versículo 7, lê esse texto, você percebe que Deus se ira contra as atitudes dos amigos de Jó, como eles trataram Jó, como eles utilizaram a sua palavra, o seu conhecimento, a sua teologia, para acusar um homem de Deus, excluindo o trabalhar de Deus na vida de Jó. Isso acendeu a ira do Senhor. Deus se irou contra aqueles que utilizaram a religião para julgar um amigo próximo, humilhando Jó, levando Jó além daquela situação que ele estava enfrentando. Com certeza, Jó enfrenta uma depressão terrível. Jó enfrenta uma acusação terrível. E a ira de Deus se acende contra esses amigos de Jó. Deus se ira quando julgamos o próximo. Deus se ira quando utilizamos a nossa teologia, o nosso recurso, os nossos conhecimentos, para poder decretar a partir da religião quem é servo e quem não é. Precisamos entender que todos os seres humanos têm a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Deus ama tanto o ímpio como também aquele que não é ímpio. O amor de Deus está em favor daquele que é ímpio, mas ao mesmo tempo do justo também. O amor de Deus se revela para o ímpio de que maneira? Tentando convencer o ímpio do seu pecado, trazendo ele agora para o arrependimento. Para o justo, ajudando o justo a permanecer fiel e enfrentar as suas lutas rumo à terra celeste. Deus então se ira contra os amigos de Jó. Pois Jó havia se humilhado além das acusações, havia descido realmente no fundo do poço. Deus estava cuidando de Jó e os seus amigos não compreenderam isso. Avançando no segundo subtópico aqui, do segundo ponto da aula de hoje, vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o pecado dos amigos de Jó. Jó capítulo 42, versículos 7 ao 9. Você percebe que Deus então entra com o juízo, especialmente sobre aquele que era o mais velho, o Elifaz. O Elifaz, como nós já estudamos aqui, ele praticamente agride Jó, ao ponto de chacoalhar Jó com violência, tentando obrigar Jó a confessar um pecado que não cometeu. Isso acendeu a ira de Deus. A expressão das suas palavras revelam exatamente que ele agiu com violência contra Jó. E de acordo com o pensamento de Elifaz, nós percebemos que ele entendia que a punição de Deus era revelada através do sofrimento. Só que o propósito de Deus no livro de Jó é demonstrar exatamente que o sofrimento é uma revelação da graça de Deus, de uma restauração do ser humano. E o Elifaz não entendia isso. Filipenses 1:29, Paulo diz que se nós estamos em Cristo, também enfrentamos desafios, o desafio de padecer também nele, pela causa do Evangelho. João, escrevendo o Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele diz aos irmãos da igreja
dizendo que ele estava sendo julgado pela causa do Evangelho, por causa de Cristo. Nós percebemos que a igreja ela enfrenta desafios, que o cristão enfrenta sofrimentos, lutas, perseguições, e essas lutas e perseguições são demonstrações da graça e da misericórdia de Deus para revelar um propósito maior. E aqui nós percebemos que os amigos de Jó não entenderam a graça, não compreenderam a misericórdia que estava acessível também nos seus dias. O termo graça no Antigo Testamento é conhecido como olhar de misericórdia. Eles não tiveram um olhar de misericórdia, mas sim um olhar julgador. Tem muitas pessoas que estão presas no olhar julgador e não no olhar de misericórdia. É por isso que precisamos olhar para o outro, para o nosso irmão, com olhar de misericórdia, procurando entender o que está acontecendo, para ajudar o próximo a crescer em Jesus. Avançando, vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2 da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A oração de Jó. Esse é o terceiro subtópico. Capítulo 42, versículos 7 e 8. Deus se dirige a Jó, pedindo a Jó que Jó então interceda por seus amigos. Agora observe, Jó enfrenta todos esses desafios, tem o conhecimento da revelação de Deus, é acusado por seus amigos, e Deus agora ensina uma grande lição para Jó. É Deus que orienta Jó a interceder por seus amigos. Aqui entra também o princípio do perdão, o princípio da restauração. Nós entendemos que a graça é revelada aqui. Jó está sendo a vítima, mas Deus está dizendo: interceda pelos teus acusadores. Ore pelos teus acusadores. Ore pelos teus inimigos. É o que Cristo ensina no Evangelho. E aqui nós percebemos que o caráter de Jó, mais uma vez, é revelado como um homem sincero, reto e temente a Deus. Jó então obedece a Deus e intercede por seus amigos. E orando, Deus muda o cativeiro de Jó. Como Deus tem lições especiais para nos ensinar. Deus não age em vingança, mas Deus age em graça e misericórdia. E isso o texto de Jó nos revela. Ele ensina a Jó a orar, interceder pelos seus principais acusadores. Isso aqui é o perdão, é a revelação da graça e da misericórdia em Deus. Eu espero estar edificando você. Vamos caminhar então para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A restauração de Jó. Nesse terceiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre esse tema. Jó é restaurado. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a restauração moral e espiritual. Jó é restaurado moralmente. A sociedade passa a reconhecer ele mais uma vez e a perceber que Deus estava trabalhando em seu favor, do seu lado. Jó é restaurado também espiritualmente. Essa grande lição de Deus pedir a Jó para interceder pelos seus acusadores em perdão demonstra exatamente a graça de Deus. Jó é apresentado a essas duas grandes questões. Ele é restaurado moralmente perante os homens e, ao mesmo tempo, restaurado espiritualmente. Ele tem o conhecimento da revelação de Deus. O seu entendimento a partir dessa experiência é muito maior. Ele também passa a ser um homem ainda mais temente ao Senhor, obedecendo a Deus, intercedendo pelos seus amigos. Deus tem as suas formas de trabalhar, sabe? Essa lição desse trimestre revela isso para a gente. E o princípio primordial dela é demonstrar que Deus é o principal personagem e Ele nos ensina exatamente que tudo aquilo que fazemos não é nada sem a prática. Precisamos oferecer o perdão para aqueles que se levantam contra nós, que nos perseguem. Esse é o papel do Evangelho. Jó nos ensina isso. E essa restauração demonstra exatamente a revelação espiritual em Jó. Vamos avançar para o último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto, para a gente finalizar esse trimestre de 2020. A restauração social e material de Jó. Leia Jó, capítulo 42, versículo 11. Deus restaurou Jó. Ele teve novos filhos. Ele teve todas as riquezas em dobro,
porque Deus deu. E aqui entra outro detalhe, tem gente que fica questionando, mas precisa ter um versículo para isso. Olhe para o contexto, estamos falando de uma era patriarcal, e não era muito comum, por exemplo, nessa era patriarcal, especialmente nesse período dos começos, alguém casado com duas mulheres. Quando isso acontece, lá no Gênesis, você percebe que é citado, fulano de tal tomou para si outra esposa. E em Jó, nós não encontramos essa menção de Jó tomar outra esposa para si. Aqui se encaixa perfeitamente aquilo que nós ensinamos desde a quarta lição, que Jó possivelmente continuava com sua esposa. Deus também restaura Jó e restaura sua esposa. Isso é interessante, a gente parar para entender exatamente que Deus devolveu tudo para Jó. Deus restaurou seu casamento, restaurou a sua família, suas riquezas, e ele viveu farto de dias. Gente, eu espero ter contribuído com vocês em todo esse trimestre. Foi muito legal ter você por aqui durante todo esse ano. Te aguardo por aqui em 2021. É claro que já temos material disponível no nosso canal, no Facilita EBD, para você que quer melhorar as suas lições. Que Deus te abençoe, gente. Muito obrigado, feliz ano novo e até a próxima aula, se Deus quiser.